No escuro de um sótão empoeirado em Lyon, França, uma descoberta extraordinária esperava há mais de um século para ver a luz. Entre manuscritos amarelados e documentos pessoais cuidadosamente preservados pela família Rivail, encontrou-se uma gravação em cilindro de cera, datada de março de 1869, apenas um mês antes da partida de Hipólito Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, deste plano terreno. O cilindro, milagrosamente intacto, continha o que parecem ser as últimas reflexões íntimas do codificador do Espiritismo, palavras que jamais deveriam ter visto a luz do dia, censuradas por décadas pelas autoridades religiosas e científicas da época. A voz gravada, embora frágil pelos anos, carregava ainda a profundidade característica do homem que revolucionou a compreensão ocidental sobre a vida após a morte. Kardec falava não como o pedagogo meticuloso que o mundo conhecia, mas como um homem que havia contemplado os abismos mais profundos da alma humana e retornado com revelações que desafiavam todas as convenções morais e religiosas de sua época. Suas palavras, registradas em um momento de vulnerabilidade extrema, quando a proximidade da morte havia dissolvido todas as máscaras, revelavam verdades sobre o destino das almas mais sombrias da humanidade. Verdades que ele considerava perigosas demais para serem compartilhadas publicamente. O tom de sua voz transmitia uma melancolia profunda, mesclada com uma compreensão quase dolorosa da natureza humana. Kardec havia dedicado os últimos anos de sua vida não apenas a compilar os ensinamentos dos espíritos superiores, mas também a investigar, através de sessões mediúnicas privadas, o destino daqueles que haviam cometido os crimes mais hediondos contra a humanidade. Suas pesquisas o levaram a territórios espirituais que poucos mortais ousariam explorar, regiões onde a justiça divina se manifestava de formas que transcendiam qualquer conceito humano de punição ou redenção. Durante anos, Kardec havia guardado consigo comunicações perturbadoras recebidas de espíritos que se identificavam como tendo sido em vidas passadas tiranos, conquistadores impiedosos e arquitetos de genocídios. Essas entidades, em estados de sofrimento indescritível, haviam procurado o codificador em busca de compreensão, revelando aspectos da existência pós-morte que ele considerava revolucionários demais para a humanidade de sua época. O que mais o perturbava não era apenas a natureza desses sofrimentos, mas a descoberta de que mesmo as almas mais corrompidas carregavam dentro de si uma centelha divina que jamais poderia ser completamente extinta. A gravação revelava que Kardec havia estabelecido comunicação com uma entidade que se identificava como tendo sido, em uma encarnação anterior, um imperador romano conhecido por suas crueldades extremas. Este espírito, através de uma médium de confiança de Kardec, havia descrevido sua jornada pós-morte com detalhes que faziam o codificador questionar tudo o que havia compreendido sobre justiça cósmica. A alma deste antigo tirano havia passado séculos em um estado que transcendia qualquer conceito humano de inferno, não como punição externa, mas como uma consequência natural de suas próprias vibrações. O que mais impressionava Kardec era a descoberta de que o sofrimento desses espíritos não era imposto por forças externas, mas gerado pela própria consciência expandida que a morte proporcionava. Ao desencarnar, essas almas se viam confrontadas com cada momento de dor que haviam causado, não como observadores distantes, mas experimentando diretamente o sofrimento de cada uma de suas vítimas. Através de comunicações mediúnicas que ele mantinha em absoluto segredo, Kardec havia descoberto que existiam regiões do mundo espiritual onde almas como Hitler, Stalin e outros tiranos da história se encontravam após a morte. Essas regiões não eram calabouços criados por um Deus vingativo, mas estados de consciência gerados pela própria natureza espiritual dessas entidades. A densidade vibratória de suas ações havia criado ao redor delas uma espécie de prisão energética, onde eles reviviam continuamente as consequências de seus atos.
O codificador havia ficado profundamente perturbado ao descobrir que um espírito que se identificava como tendo sido Nero havia procurado estabelecer comunicação através de uma médium em Paris. A entidade descrevia sua condição pós-morte como um estado de lucidez aterrorizante, onde cada chama que havia ordenado acender, cada vida que havia ceifado, cada momento de terror que havia causado, retornava a ele multiplicado por milhares. Não era uma punição externa, mas a própria lei de causa e efeito operando em sua forma mais pura e implacável. Kardec observava através dessas comunicações que a morte não transformava magicamente a natureza dessas almas. Elas carregavam consigo as mesmas tendências, os mesmos padrões vibratórios que haviam cultivado durante suas encarnações. A diferença é que no mundo espiritual, essas tendências se manifestavam de forma amplificada, criando ambientes psíquicos que correspondiam exatamente ao estado interior de cada consciência. Era como se cada alma criasse ao seu redor um reflexo perfeito de sua própria natureza interna. O que mais intrigava o codificador era a descoberta de que essas almas não eram abandonadas pela misericórdia divina. Através de comunicações com espíritos superiores, ele havia aprendido que existiam entidades de luz que se dedicavam especificamente ao trabalho de resgate dessas consciências perdidas. Esses espíritos missionários, muitas vezes antigos discípulos de Jesus ou outros grandes mestres espirituais, desciam às regiões mais densas do mundo espiritual para ofertar oportunidades de redenção àqueles que haviam se afastado completamente da luz. Kardec havia documentado em seus arquivos secretos comunicações com espíritos que se identificavam como tendo sido vítimas de tiranos históricos e que agora, no mundo espiritual, trabalham para auxiliar os próprios algozes em sua jornada de purificação. Essa revelação havia abalado profundamente sua compreensão sobre perdão e justiça cósmica. Ele descobriu que o amor divino operava através de mecanismos que transcendiam completamente a lógica humana, onde vítimas e algozes eventualmente se encontravam em um processo de cura mútua. Durante suas investigações, Hipólito havia recebido comunicações de espíritos que afirmavam ter sido em vidas passadas soldados nazistas, inquisidores medievais e outros algozes de atrocidades históricas. Essas entidades descreviam um processo gradual de despertar espiritual que poderia levar séculos ou mesmo milênios para se completar. O primeiro estágio era sempre o reconhecimento do mal causado, seguido por um período de sofrimento proporcional ao dano infligido. Somente após essa fase de purificação pela dor é que a alma poderia começar a verdadeira jornada de redenção. O codificador havia descoberto que algumas dessas almas permaneciam presas em uma espécie de loop temporal, revivendo continuamente os momentos mais sombrios de suas vidas terrestres. Elas não conseguiam avançar em sua evolução espiritual até que conseguissem confrontar verdadeiramente a natureza de seus atos. Era como se estivessem presas em um pesadelo eterno, criado por sua própria recusa em aceitar a responsabilidade por suas ações. Através de uma médium particularmente sensitiva, Hipólito havia estabelecido contato com uma entidade que se identificava como tendo sido um dos arquitetos do Holocausto. Este espírito descrevia sua condição pós-morte como um estado de consciência fragmentada, onde diferentes aspectos de sua personalidade permaneciam presas em diferentes momentos de sua vida terrestre. A parte dele que havia ordenado execuções em massa estava eternamente revivendo o horror nos olhos de suas vítimas, enquanto a parte que havia sido um dia uma criança inocente chorava incessantemente pela perda de sua própria humanidade. O que mais perturbava Hipólito era a descoberta de que essas almas não eram monstros desde o nascimento, mas haviam se tornado o que eram através de escolhas graduais que as afastaram cada vez mais da luz divina. Ele havia aprendido que mesmo Hitler havia sido em algum momento de sua existência uma alma com potencial para o bem, mas que as cicatrizes de encarnações anteriores e as influências obsessivas de espíritos inferiores haviam corrompido gradualmente sua natureza original.
Para aqueles que nos acompanham nesta jornada de descoberta dos mistérios espirituais, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo revelações como esta, que desvendam os segredos mais profundos da existência humana e da vida após a morte. As comunicações que Hipólito havia recebido revelavam que o processo de redenção para essas almas seguia padrões universais, embora cada caso fosse único em sua complexidade. Primeiro, vinha o despertar para a verdadeira natureza de seus atos, um processo frequentemente acompanhado por sofrimento intenso. Em seguida, havia um período de isolamento espiritual, onde a alma permanecia separada de outras consciências até que pudesse começar a processar suas experiências. Gradualmente, espíritos missionários se aproximavam, oferecendo oportunidades de serviço e reparação. O codificador havia documentado casos onde almas que haviam sido tiranos em vidas passadas retornavam à Terra em condições extremamente difíceis, muitas vezes como suas próprias vítimas. Ele havia recebido comunicações de espíritos que afirmavam ter sido, em uma encarnação, perpetradores de genocídios e, em uma vida subsequente, vítimas de perseguições similares. Essa era a forma como a lei de causa e efeito operava em sua manifestação mais refinada, oferecendo oportunidades de compreensão através da experiência direta. Hipólito havia descoberto que mesmo nos casos mais extremos, onde almas haviam se corrompido ao ponto de parecerem irreversivelmente perdidas, sempre existia a possibilidade de redenção. Ele havia recebido comunicações de espíritos que afirmavam ter sido em vidas distantes conquistadores responsáveis por devastações continentais e que agora trabalham como guias espirituais, dedicando suas existências à proteção e orientação de almas em evolução. O processo de transformação dessas consciências seguia um padrão que Hipólito havia identificado através de décadas de pesquisa. Primeiro, havia o período de negação, onde a alma se recusava a aceitar a responsabilidade por suas ações. Em seguida, vinha o despertar doloroso, onde a consciência expandida da morte forçava o reconhecimento da verdade. Seguia-se um período de sofrimento proporcional ao mal causado, não como punição divina, mas consequência natural das vibrações espirituais geradas pelos próprios atos. Hipólito havia aprendido que algumas dessas almas desenvolviam uma espécie de resistência espiritual, criando barreiras psíquicas que as impediam de receber ajuda. Elas se tornavam como buracos negros espirituais, absorvendo energia negativa e repelindo qualquer tentativa de resgate. Eram necessários séculos de trabalho paciente por parte dos espíritos missionários para conseguir penetrar essas defesas e iniciar o processo de cura. O codificador havia documentado comunicações com espíritos que se identificavam como tendo sido inquisidores medievais, imperadores romanos cruéis e outros personagens históricos conhecidos por suas atrocidades. Todos descreviam experiências similares, um período inicial de confusão após a morte, seguido por um despertar gradual para a verdadeira natureza de seus atos, e, finalmente, um processo longo e doloroso de purificação. Através dessas investigações, Hipólito havia chegado a uma compreensão revolucionária sobre a natureza da justiça divina. Ele descobriu que não existia punição externa no sentido tradicional, mas apenas as consequências naturais das escolhas espirituais de cada alma. O sofrimento pós-morte não era imposto por um Deus vingativo, mas gerado pela própria consciência expandida que a morte proporcionava. Era como se cada alma se tornasse seu próprio juiz, júri e executor. O que mais impressionava Hipólito era a descoberta de que, mesmo nos casos mais extremos, a misericórdia divina operava de formas sutis e profundas. Ele havia recebido comunicações de espíritos que afirmavam ter sido responsáveis por genocídios em vidas passadas e que agora trabalhavam incansavelmente para reparar o mal causado. Alguns se tornavam espíritos protetores de crianças, outros se dedicavam ao trabalho de resgate de almas perdidas e alguns retornavam à Terra em missões específicas de serviço à humanidade. Hipólito havia descoberto que o tempo no mundo espiritual operava de forma diferente do tempo terrestre. Almas que haviam causado sofrimento a milhões poderiam permanecer em estados de purificação por equivalentes espirituais de milênios terrestres.
Não era uma punição arbitrária, mas o tempo natural necessário para que a consciência processasse completamente as consequências de seus atos e desenvolvesse as qualidades espirituais necessárias para a redenção. El codificador havia aprendido que algumas dessas almas desenvolviam uma compreensão tão profunda do sofrimento que haviam causado que se tornavam instrumentos especializados da misericórdia divina. Eram como cirurgiões espirituais que, por haver experimentado as profundezas da oscuridade humana, possuíam conhecimentos únicos sobre como auxiliar outras almas em processos semelhantes de purificação. Através de comunicações mediúnicas secretas, Hipólito havia descoberto que existiam regiões específicas do mundo espiritual dedicadas ao trabalho de redenção dessas consciências perdidas. Estas regiones eran supervisadas por espíritus de alta evolución que se especializaban en el trabajo de rescate. Eran como hospitales espirituales donde almas profundamente heridas por sus propias elecciones podían recibir tratamiento y orientación. El codificador había documentado casos donde almas que habían sido tiranos retornaban a la tierra no como líderes, sino como servidores humildes, dedicando sus vidas al alivio del sufrimiento humano. Algunos se convertían en médicos que trabajaban con víctimas de guerra. Otros se dedicaban al cuidado de huérfanos y refugiados, y algunos se convertían en activistas por los derechos humanos, luchando contra las mismas injusticias que habían perpetrado en vidas pasadas. Hipólito había aprendido que el proceso de redención no era solo individual, sino que frecuentemente implicaba el encuentro espiritual entre verdugos y víctimas. Había recibido comunicaciones de espíritus que describían encuentros profundamente emocionales en el mundo espiritual, donde antiguos enemigos se abrazaban en perdón mutuo, reconociendo que todos eran parte de un gran drama cósmico destinado a promover la evolución espiritual de la humanidad. Las revelaciones más profundas de Hipólito venían de comunicaciones con espíritus que se identificaban como siendo, actualmente, guías espirituales de alta evolución, pero que habían sido, en vidas distantes, responsables de atrocidades inimaginables. Estos espíritus describían su jornada de transformación como un proceso de muerte y renacimiento espiritual, donde todo lo que habían sido precisaba ser completamente disuelto para que una nueva conciencia pudiera emerger. El codificador había descubierto que la propia naturaleza del mal era una ilusión creada por la separación de la fuente divina. Almas que cometían atrocidades no eran intrínsecamente malas, sino que se habían perdido tan completamente en sus identificaciones egoicas que habían olvidado su verdadera naturaleza espiritual. El proceso de redención era esencialmente un proceso de recuerdo, donde el alma gradualmente recordaba su origen divino y su propósito cósmico. A través de estas investigaciones, Hipólito había llegado a una comprensión que consideraba demasiado peligrosa para ser compartida públicamente. Había descubierto que algunas de las almas más evolucionadas del mundo espiritual eran aquellas que habían experimentado las profundidades más extremas de la degradación espiritual. Era como si el propio proceso de caída y redención fuera una forma especializada de educación cósmica, destinada a crear seres de compasión y sabiduría extraordinarias. El codificador había aprendido que incluso Hitler, Stalin y otros tiranos de la historia eventualmente encontrarían su camino de vuelta a la luz. No sería un proceso rápido o fácil, pero la propia naturaleza de la creación divina garantizaba que ninguna alma estaría eternamente perdida. Era una verdad que desafiaba todas las nociones convencionales de justicia y castigo, pero que revelaba la profundidad infinita de la misericordia cósmica. En sus últimos días, Hipólito había recibido una comunicación que lo había dejado profundamente perturbado. Un espíritu que se identificaba como Jesús había transmitido un mensaje a través de una médium de confianza, revelando que él mismo había trabajado directamente con algunas de las almas más sombrías de la historia humana. El Cristo explicaba que su amor no conocía límites ni exclusiones y que él había personalmente guiado a tiranos y genocidas a través de sus procesos de redención. La revelación más impactante venía de la propia experiencia personal de Hipólito.
En los últimos meses de su vida, había comenzado a recibir visiones directas sin la necesidad de médiums intermediarios. En esas visiones, había presenciado encuentros entre víctimas y verdugos en el mundo espiritual, donde escenas de perdón y reconciliación se desarrollaban con una belleza y profundidad que trascendían cualquier descripción humana. Hipólito había comprendido que su propia misión terrenal estaba llegando a su fin, pero que el trabajo de revelación continuaría a través de otros instrumentos. Había dejado instrucciones secretas para que estas comunicaciones fueran guardadas hasta que la humanidad estuviera preparada. Sabía que la revelación prematura de estas verdades podría causar escándalo e incomprensión, pero confiaba en que llegaría el momento oportuno para que fueran compartidas. En sus últimas palabras grabadas, Hipólito reflexionaba sobre la naturaleza paradójica de la existencia humana. Había aprendido que las almas más sombrías y las más luminosas eran, en esencia, facetas diferentes de la misma conciencia cósmica. El mal no era una fuerza independiente, sino la ausencia temporal de la memoria de la unidad divina. El bien no era una conquista individual, sino la expresión natural del alma cuando recordaba su verdadera naturaleza. El codificador había comprendido que su propia jornada terrenal había sido una preparación para comprender estas verdades más profundas. Cada comunicación mediúmnica, cada revelación espiritual, cada momento de duda y cuestionamiento había sido parte de un proceso mayor que lo había conducido a esta comprensión final. Que la creación divina era un organismo vivo donde cada alma, por más perdida que parezca, tiene un papel esencial que desempeñar en el gran drama cósmico de la evolución universal. Al final de la grabación, la voz de Hipólito se convertía casi en un susurro, cargada de una reverencia profunda por la magnitud de las verdades que había descubierto. Él hablaba de la muerte no como un fin, sino como una graduación a un estado de conciencia donde esas verdades se volverían evidentes para él. Expresaba su confianza de que del otro lado continuaría su trabajo de revelación, auxiliando a la humanidad a comprender gradualmente la verdadera naturaleza de la existencia espiritual. La última frase grabada resuena como un eco eterno a través de los tiempos, que el alma humana, en su esencia más profunda, es indestructible y eternamente conectada a la fuente divina. Incluso cuando parece perdida en las tinieblas más profundas de la ignorancia espiritual, lleva dentro la semilla de la redención y la promesa de la eventual reunificación con la luz. El destino de tiranos y santos es en última instancia el mismo, el retorno consciente a la unidad divina de la cual nunca estuvieron verdaderamente separados. El viaje puede ser largo y doloroso, pero el destino final es siempre la luz, siempre el amor, siempre la comprensión perfecta de la verdad eterna que conecta todas las conciencias en el gran tapiz de la creación infinita.